Olá pessoal, paz, saúde e prosperidade, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com dois convidados, o seu Vanderlei e o Evilásio, já eles vão se apresentar. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vai ser que nem a gente está fazendo dos ensinos, né, da nossa apostila da ICB. E eu chamei os dois aqui justamente porque eles são empresários, né, eles têm um negócio e a gente quer conversar com vocês sobre isso. Como cada um começou, né, o testemunho deles, história de superação. Eu acredito que vai abençoar a sua vida de alguma maneira. Você quer empreender, né, quer fazer alguma coisa, quer fazer um negócio, ou tem alguém que conhece, né, que quer fazer também, quer abrir uma empresa. Eu acredito que vai ser de grande valor esse ensino aí da gente. Então, já deixa sua curtida aí pra gente, seu comentário, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai agregar valor na vida dessa pessoa, né? Vocês já conhecem, né? Sou o Josiel, o evangelista aqui da Casa da Bênção. Eu gostaria que cada um se apresentasse. Aí, seu Vanderlei, pode falar um pouquinho do senhor? Boa noite, seu Vanderlei. Sou presbítero aqui da Casa da Bênção. Já estou aqui há 15 anos na igreja, junto com os nossos irmãos aqui, Josiel e o presbítero Evilásio. Estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história aí como empresário, né? As dificuldades e as vantagens que a gente tem, né, de ser empresário e também os problemas, né? E é isso aí, vamos contar a história aí para frente. Qual é o negócio que o senhor tem? É um centro automotivo, prestador de serviços e produtos para automóveis. Beleza. Evilásio, pode se apresentar aí para nós? Boa noite, meu nome é Evilásio. Também moro aqui na cidade de Atibaia. Sou comerciante aqui. E estou aí respondendo as perguntas que você fazer para mim e abençoar o povo aí fora. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Eu gostaria de começar com o seu Vanderlei. E o senhor tem uma empresa de conserto de automóvel, né? De vidros, acho, uma coisa assim. Ele vai falar mais. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente quando surgiu a vontade de empreender, assim, quando surgiu, tipo, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso deixar esse emprego, né, se era em funcionário, como é que foi esse negócio aí? Então, eu trabalhei numa empresa maior do ramo, né, de Brasil, praticamente, São Paulo, e eu trabalhei 15 anos, e depois de uns 10 anos, mais ou menos, já comecei a pensar em ter alguma coisa daquilo que eu aprendi, né? Fiz vários cursos na área, né, de prestador de serviços, essa empresa, e casei, as crianças começaram a crescer e a gente tem que pensar, né, no futuro deles. E foi aí que começou a pensar em que trabalhar como empregado não ia dar para sustentar uma família e manter um filho na escola, uma faculdade, alguma coisa. Sim. Aí começou a amadurecer a vontade de montar uma empresa, baseando, né, claro, na empresa que eu trabalhava. A experiência que o senhor já tinha. A experiência que eu tinha na empresa, como que ela trabalhava, como que era, né, comércio. Então, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas com a experiência eu fui amadurecendo a vontade de ter essa empresa. O senhor ficou 15 anos? 15 anos nessa empresa, uma empresa maravilhosa, boa de trabalhar, uma das melhores que eu já trabalhei em São Paulo. Então, 15 anos, então. 15 anos nessa empresa, prestando serviços, né, produtos, vendendo produtos e serviços, e eu aprendi muito. Era em São Paulo, então? E dou graças a Deus por eles eu ter montado. Era em São Paulo mesmo? Em São Paulo mesmo. A empresa é de Campinas, né, mas ela comprou uma rede em São Paulo e eu entrei em 1980 nessa empresa, até 1995. Aí foi quando
surgiu a oportunidade de abrir essa empresa, né? Junto com mais 2 irmãos, né? E aí começou a história aí do centro automotivo. Como que surgiu essa oportunidade aí? Fala pra gente um Então, pouquinho. as dificuldades sempre foram grandes, né? Quando surgiu a vontade de montar uma empresa, eu fiquei vendo onde eu conseguiria um lugar, um ponto, né? E eu vi um ponto que achei que poderia ser ali. E com o tempo, eu passava todo dia ali perto, né? Em São Paulo, na Iamelo, né? No estado de São Paulo. E aquele ponto ficou à venda. Aí foi quando eu me interessei, convidei meus irmãos para a gente assumir comprar essa empresa e eles aceitaram. E aí foi quando eu cheguei na empresa e pedi para fazer um acordo, né? O senhor, Surgiu ali. então, nos 15 anos que o senhor trabalhou lá, o senhor juntou dinheiro? Não, Não juntou dinheiro? não juntei dinheiro. Nós compramos com a cara e a coragem. Que na verdade, sim, na época, né, eu tinha comprado um sobrado e todo o dinheiro que eu recebi, né, foi para construir a casa. Certo. Eu comprei ela no alicerce, o cara não... Foi uma história grande, porque eu comprei no alicerce, o cara não me entregou a casa como deveria entregar, eu entrei na casa e aí assumi a construção e usei todo o dinheiro que eu ganhava nessa casa. Quando surgiu de comprar a empresa, aí eu convidei meus irmãos e entramos sem nada. Ele tinha um carro, vendeu Ah, e compramos a comprou a empresa. empresa pronta, então, no caso. Comprei ela... Montada já, vamos dizer assim. Não, comprei ela já fechada, né? Mas com todos os aparelhos Ah, ali. tá. Foi aí que começou em 95 essa empresa aí com bastante dificuldade, sem dinheiro. Inclusive, quando eu pedi o acordo para a empresa, eles não queriam me mandar embora. E eu fiquei 5 meses na empresa ainda trabalhando Aham. para treinar pessoas para me cobrir. E aí foi quando eu abri a empresa antes disso, coloquei funcionários para tomar conta. Só que os caras não trabalhavam, né? Não tinha Então, durante prática. 5 meses, o senhor abriu lá e continuou trabalhando com Continuei funcionário. trabalhando. Só que o que faturava lá não dava para pagar as despesas, salário e aluguel Sim. e as despesas. E aí, depois de 3 meses, nós fizemos um empréstimo. Já estava próximo de eu sair. Fizemos um empréstimo para pagar as contas. E daí, de um mês, eu saí e assumi. Em 3 meses, nós pagamos toda o empréstimo, né? E aí a empresa começou a desenvolver, mas foi muito difícil. Glória a Deus. Começo muito difícil. Eu acredito que todos que abrem empresa no Brasil têm essas dificuldades. Não tem apoio do governo, você tem que abrir com a sua experiência. Sem dinheiro, mas só com o seu talento. A grande maioria não tem dinheiro, né? É uma das coisas, a gente vai ouvir a história do Vilas, mas acredito que deve caminhar por aí também. A grande maioria dos empresários que a gente vai ver não começa muito com dinheiro, né? Não é um cara rico assim já. Ah, eu vou abrir uma empresa aqui porque eu tenho dinheiro. Mais pra frente, sim. Mas no comecinho, né, no pontapé, a maioria não tem dinheiro. Então, e o problema maior, né? Isso já vem há muitos anos. A gente sabe que nos Estados Unidos, você abre uma empresa e você tem 5 anos para poder começar a ter lucro, Sim. né? E você tem que ter um caixa bom para você começar a ter lucro depois de 5 anos. No Brasil, você tem que abrir uma empresa hoje, como eu, acredito que muitos, e hoje mesmo ela tem que dar lucro para você poder pagar suas Isso que suas para abrir empresa você já paga um monte de imposto, já paga um né? monte Já de tem que imposto, regularizar tem certinho. muita demora para liberar a documentação, né? Então, ainda no nosso país, até hoje, há muita dificuldade para você abrir uma empresa e manter. E abrir é fácil.
Mas Vai manter. pelas pesquisas que a gente vê desde então, 70% das empresas que abrem no ano fecha. Sim. Só 30% consegue se manter. Eu, graças a Deus, estou bem nesses 30% que eu consegui manter. Glória a Deus. O senhor já era cristão? Já tinha entregado a vida para Jesus? Não. Eu sempre a família, né, tradicional, católica, né? Mas aqueles católicos que agrada a Deus, confia em Deus, né? E não fui aquele católico de qualquer jeito, né? A gente nasceu na religião católica, mas sempre confiante em Deus e Deus sempre abençoou. Depois a gente entrou na igreja crente, mas deu continuidade, né? Sempre não teve assim uma diferença muito grande, porque Deus é o mesmo, né? Sim. Só a gente ter que já não fazia coisa errada, né? Então, não fazendo coisa errada, Deus abençoa, né? Glória a Deus. Unidade que você tiver, Deus está sempre presente. E você, Velasco, como é que surgiu a vontade aí? Quando surgiu a vontade de abrir o seu comércio? Bom, estava lembrando aqui quando começou. Eu tenho uma marca hoje que é PNY. Certo. Isso foi na década dos anos 90. Eu trabalhava numa clínica de criança especial. Trabalhava de monitor à noite. Eu ficava à noite com as criançadas lá. Eles dormiam. Eu ficava sem fazer nada, aquele silêncio. Qualquer coisa que fizesse barulho, né, dava até medo na gente. Eu levei esse dia, eu levei uma caixa que eu fiz de madeira, tipo uma caixinha de ferramenta. Foi a primeira vez que eu escrevi nela PNY. E por que PNY? É Patrícia Neto Iaco. As iniciais do nome. Aí nisso surgiu no meu coração, um dia eu vou ter meu negócio. Tem que ter meu negócio. Meu pensamento era ter negócio e poder empregar as pessoas para trabalhar junto comigo. Certo. Aquilo ficou no meu coração, guardando, ficou passando o tempo. Eu saí dessa clínica, fui trabalhar em outro lugar. Quantos anos você ficou lá? Na clínica eu acredito que fiquei uns 3 anos. 3 anos. E aí eu saí de lá, acho que eu trabalhei no supermercado, terceirizado já. Mas sempre no coração eu queria ter meu próprio negócio, mas como o irmão falou mesmo, dinheiro né, não tem. Não tem dinheiro. É só o salário mesmo. O tempo foi passando, eu experimentei mais coisas de trabalho, tudo. E surgiu a oportunidade uma vez, eu trabalhava numa outra empresa que mexia com frios. Certo. Eu era motorista lá e o salário do motorista na época acho que era 1.000 e pouquinho o salário. E eu pagava, eu tinha uma moto que eu comprei a prestação, estava pagando ela e é um dinheiro até razoável para pagar a moto. Então um dia eu saí para almoçar e isso já era 2010, passou bastante tempo. De repente eu saí e fui almoçar e falei, vou dar uma olhada na loja aqui de carro. Eu nem lembro se eu estava de a pé ou estava de carro. Eu passei em frente à loja da Fiat. Olhei na vitrine, tinha uma estrada novinha lá na vitrine. Eu, curioso, fui lá. De repente o vendedor me chamou, me atendeu bem. Eu perguntei o preço para ele da estrada. Eu só queria saber o preço, porque eu não tinha condição nenhuma de pegar uma estrada daquela. Então senta aí, vamos ver. Estrada zero. Estrada zero. Nunca ninguém tinha andado nela. E eu olhei aquele estrada, que carro mais da hora. E nisso ele conversando, falou, vamos ali conversar com a moça do banco. Na época era o Banco Itaú que fazia o serviço para eles. Sim. Falei, meu, mas não dá para mim, eu pago uma moto já. Eu sabia que não ia dar para mim. E a hora que ele fosse puxar minha ficha lá, não ia dar certo. Ele me chamou na mesa da mulher, ela começou a fazer, perguntar meu nome, falou, eu pago uma moto. Ele paga a moto, ele falou para ela. Daí nisso eu falei, senhor, se for da tua vontade, dê certo. Já era cristão então? Já era cristão. Certo. E dê certo se for da tua vontade. A hora que eu falei isso, a moça falou, tá aprovado. Tá aprovado? Pensando comigo, né? Então o cara pegou minha mão, levou para a mesa dele e falou, senhor, era uma segunda-feira. Eu posso entregar esse carro para você na quarta-feira? Pode. Agora já foi, né? Eu tinha um sonho, daí o meu sonho nessa época já era ter meu próprio
comércio de gás. Hoje eu trabalho com comércio de gás e água. Você já sabia no que você queria? Eu já tinha trabalhado com gás e água, né? Depois que eu saí do mercado, fui trabalhar, já sabia como que era. E aquela vontade ficou no meu coração de ter o meu próprio carro para vender o meu próprio gás. Entendi. E eu até achava que ia ser até fácil. Mas o rapaz falou assim, não, esse carro vai fazer você ganhar dinheiro. Resumindo, na quarta-feira fui lá, até foi o meu filho que foi e pegou ela para mim. Teve aquela sensação de tirar um carro zero de lá e daí a gente começou a trabalhar com ela. Então, a partir desse dia, a gente tinha no coração de ter o nosso próprio negócio. Eu lembro quando as portas até se fecharam, eu ia nos depósitos porque eu queria me terceirizar nos depósitos e ninguém queria fazer isso para mim. As portas fechou e eu com aquele carro que ia começar a ter as prestações para pagar. Então você tinha que pagar a moto, o carro e ainda comprar o material para conseguir o lugar ainda, porque ninguém queria não queria me dar o serviço. Eu consegui esse serviço num bairro afastado, né, de uma pessoa que a gente conhecia mais ou menos. Eu cheguei nele, explicando, falei, não, vamos junto. E você tinha dinheiro? Você tinha guardado dinheiro para vocês? Não tinha dinheiro. Parecido com o Vanderlei também. Eu já ia vencer o primeiro mês, já eu não tinha dinheiro. Glória a Deus. Foi bênção na minha vida, tanto que passou um tempo, o meu filho também, ele já trabalhava no depósito de gás e ele queria fazer a mesma coisa que eu fazia. E nisso, ele foi na agência também, só que ele não conseguiu comprar um outro carro, ele era de menor de 21 anos. Aí ele foi usar o nome da mãe dele. E a mãe dele, mesma situação minha, ela falou assim, ó, eu não tenho registro, eu não tenho dinheiro. Não tem como comprovar renda. Não tinha como comprovar renda, nada. E o rapaz falou assim, não, vamos ver aqui. E ela pensou, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Mas na hora que fosse puxar a ficha dela, não ia recusar, porque não tinha renda, nada. Daí eu acredito que ligaram para ela em casa, ela conta. Falou, dona Patrícia, vai lá na cidade, só acerta o seu CPF, para irregular lá, daí já pode vir tirar outro carro aqui. Um ano sendo com 2 estradas, 0. Meu Deus. Mas foi fácil? Não foi. Uma perseguição danada, né? É muito doido a vida de quem quer abrir o próprio negócio. Então nesse tempo aí você ainda não tinha um prédio físico? Você não, prestava serviço? A gente era autônomo. A gente pegava o gás no depósito, já era depósito mesmo credenciado, e a gente vendia na rua. Saía vendendo na rua? Saía vendendo na rua, depois a gente ia lá, acertava, carregava de novo e começou assim. Cabia quantos botijão mais ou menos? Pouco, né? Porque... 14 bujão cada carro. Na época a gente não trabalhava com água. Só bujão de gás, a gente ia lá, vendia. A gente tinha que fazer dinheiro para colocar gasolina, porque era duro. Pensa em 2 duros andando na rua. Mas Deus foi abençoando, a gente foi aprendendo, porque eu acredito que a gente só aprende na dificuldade. Sim. Porque se é tudo bem, você acaba esquecendo das coisas de Deus. Sim. A gente viveu a vida o tempo inteiro assim, dependendo de Deus para ter o nosso próprio negócio. É isso aí que a gente queria passar aqui, né? Então, cada ensinamento, né? Cada testemunho de vida, eu acredito que vai agregar um valor na vida de alguém, né? Por exemplo, o meu, eu também tenho uma empresa, só que eu sou muito menos, né? Eu tenho 5 anos só. Você é quantos anos? A gente tá junto para 15, 16 anos já. 15, 16 anos. 30 anos. 30 anos. Não, ó, 15, 30 e o meu é só 5. Então, assim, eu vou tentar falar o meu aqui bem rapidinho, para não tomar muito tempo. Eu era funcionário público, né? Então, já tinha uma certa segurança, né? Uma estabilidade. Só que eu não queria ficar lá. Eu não era cristão quando eu entrei. Então, conforme você vai trabalhando, você vai vendo como as coisas funcionam, você vai... E depois eu virei cristão, você vai vendo que algumas coisas lá não é alinhado com o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que obedecer a Deus em tudo, né? Não só na minha vida pessoal. Não adianta eu obedecer a Deus na minha vida pessoal, eu vou trabalhar e eu desobedeço Ele lá. Então, a partir dali, eu queria montar uma empresa. Só que eu não tinha a mínima ideia do que fazer, sabe? Quero abrir uma empresa, mas não sei o quê. Aí, um certo dia, a Karine veio falar comigo, por que você não... Karine, minha esposa, né? Por que você não começa a pesquisar sobre marketing digital? Não tinha nem ideia do que era isso. Aí eu cheguei lá, eu trabalhava um dia sim, um dia não. Então, no meu dia de folga, eu ia lá,
pesquisava na internet para saber o que é isso, aí começava a ver uns vídeos lá e o povo ensinava, aí eu, interessante, cara, vou começar. Aí eu comecei estudando isso. Certo dia apareceu um anúncio para mim na internet de um chocolatinho personalizado. Era um chocolate com a marca da pessoa. Falei, caramba, bacana, né? E é engraçado que lá quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu peguei para aprender a desenhar no computador. Eu gostava muito de jogar videogame. Nossa, eu era viciado em jogar videogame quando eu era criança. Ficava o dia inteiro jogando. Então, lá, eu queria trabalhar fazendo jogo. Eu falei, cara, eu quero desenhar. Eu quero fazer esses personagens de jogo. Eu gostava de jogo de guerra, né, de arminha. Então, eu queria desenhar a arma, eu queria desenhar esses personagens, eu queria fazer esses negócios. Então, com meus 14 anos, eu comecei a estudar desenho. Então, eu ia para a escola, depois eu voltava da escola, abria lá o computador e começava a ver vídeo da galera ensinando a desenhar. Aí eu ia desenhar, desenhava celular, desenhava arminha, desenhava bonequinho, ia desenhando aleatório assim. Por que eu falo isso? Porque eu já sabia desenhar em 3D, mais ou menos, né? Bem meia boca, só para perder um tempo, vamos dizer assim. E quando apareceu aquele anúncio do chocolate, eu sabia que aquilo lá era um desenho. Falei, então um chocolate personalizado, um chocolate com a marca da pessoa, o nome dela lá. Falei, então, para fazer isso aqui tem que saber desenhar. E eu sabia desenhar. Aí eu fui na internet e pesquisei uma máquina dessa, só que ela é como se fosse de brinquedo, sabe? Porque uma máquina dessa era cara. Aí eu vi que era uma máquina de brinquedo, na época custava R$800. E a impressora 3D custava aí uns 1.500. Aí eu era funcionário público, então eu fui lá, peguei a máquina no cartão, não tinha dinheiro, parcelei a máquina no cartão, a impressora 3D. E a outra, eu acho que pegou na Karine, na minha esposa, que eu também não tinha, então a gente pegou o nome dela, se eu não me engano. Só que a outra era de brinquedo. Eu só queria ver se dava certo mesmo, eu queria ver se era real. Eu falei, vamos tentar, né? Não custa nada. Se perder, é isso que eu queria até deixar pra galera que assiste. Tipo assim, pode ser que o seu negócio de carro ia dar certo? Pode ser, mas pode ser que desse errado também. Como o seu, às vezes você poderia ter comprado o carro e não ia dar certo. Mas como é que a gente descobre se vai dar certo ou não? Tentando. A única forma da gente descobrir se vai dar certo ou não é tentando. Você vai perder dinheiro? Pode ser que sim. Só que você tentou, cara, é um investimento, você nunca vai descobrir. Então eu fui lá, comprei a maquininha também, falei, vamos ver, né? Aí a gente fez e deu certo. Só que saía todo suado, né? Saía tudo desfigurado assim, não ficava bonito. Falei, é isso aqui, é desse jeito que faz. Agora eu preciso da máquina da original, né? Da máquina real, né? Pra fazer, da máquina de verdade. Aí eu não tinha mais dinheiro, não tinha cartão, né? Já tinha usado o meu, já tinha usado da Karine. Aí eu corri com meu pai, de novo. Aí cheguei lá, resumindo. Deu certo, né? Ele comprou a máquina pra mim, custava R$5.000 na época. Então, ele acreditou em mim. Ele poderia ter perdido também o dinheiro, né? Mas ele acreditou em mim e, glória a Deus, tem dado certo e estamos aí até hoje. Então, assim, para começar, né, para resumir aqui, eu acho que quando a gente tem uma oportunidade, surge uma oportunidade, independente se a gente tem dinheiro ou não, se a gente acredita em Deus, se a gente tem a convicção de que Deus vai ajudar, se a gente entregar nas mãos de Deus, dá certo. Como você falou, você acreditou que não ia conseguir comprar um carro. E realmente, se for ver bem, não ia ter como comprar um carro. Só que você entregou nas mãos de Deus e deu certo. O Vanderlei também. Na verdade, né, o cara que vai abrir uma empresa hoje, o conselho que eu daria para ele é que primeiro ele tem que saber o que vai fazer. Ele tem que conhecer do que vai fazer. E vários empresários na minha área montou e fechou. Sim. Porque ele não era dessa área. Não conhecia o trabalho, não tinha experiência, né? Então, você, às vezes, porque 70% fecha, porque ele viu que Josiel montou uma empresa, aí ele tenta montar sem base nenhuma. É como se eu fosse abrir um negócio de carro ou de gás agora, sem noção nenhuma. Exatamente. Então, só porque deu certo pro outro. E acho que vai dar certo então, também. não é bem assim. Você tem que ter um conhecimento daquilo que você vai montar
e saber que o mercado é difícil, né? A competitividade é muito grande, né? Tem muitos concorrentes e você tem que ter um conhecimento muito grande do que você vai fazer. Você não pode montar um negócio de qualquer forma. Um conselho também, se o cara vai montar uma empresa, vai no Sebrae, faz um curso no Sebrae, e aí você sai com uma base mais ou menos de como você vai montar essa empresa e como você vai trabalhar nela. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Quer montar, mas tem que ter um princípio para você não perder aquilo que você vai investir. Você tem que fazer pelo menos uma pesquisa, né? Sobre aquilo ali, o preço de compra, o quanto você vai vender. Mas geralmente quando você vai montar o seu negócio é uma coisa que você já fez, né? É engraçado, né? No meu caso, eu nunca tinha trabalhado com isso, só que eu já sabia desenhar. Então eu já tinha uma experiência aí com desenho há um tempinho atrás. É engraçado que a gente monta algo que a gente já... Você nem percebe, mas você já aprendeu lá atrás o que você quer fazer. Exatamente. Né? Incrível, né? Porque às vezes, que eu disse agora há pouco, tem muitas pessoas que viu que o depósito de gás dá dinheiro, no caso, né? Sim. E ele quer montar, mas ele não conhece do mercado. Se você não conhece do mercado, até você pegar uma experiência ali, você tem suas contas para pagar e pode muito dar difícil, né? errado. Né? Então, uma experiência que eu tinha na empresa, eu tinha certeza que dava certo se eu tivesse confiança em Deus. Né? E sempre confiando em Deus, e falei, vai dar certo. Né? Tem os sobe e desce de mercado, economia, essas coisas, mas você tem que ter aquela convicção que Deus está do seu lado e que vai funcionar. Então você tem os trâmites para fazer, né? O mercado está ruim, você tem uma promoção para fazer, você vai trabalhando com a sua experiência, né? E confiando primeiramente em Deus. Vocês tinham medo de não dar certo? Ou nunca passou nisso na cabeça? Não, eu nunca tive medo porque eu sempre achei que eu tinha que fazer aquilo que eu conhecia. Quando você faz aquilo que você conhece, pode dar errado, mas tem muita chance, a chance é pequena de dar errado. Porque você conhece, você sabe como atender, porque o nosso negócio de serviços e peças de automotiva, o mercado é muito competitivo, como eu já disse. E a gente sabe que a melhor coisa que tem para a gente se manter é atendimento. Conhecimento e atendimento. Se você tiver um bom atendimento e você conhecer daquilo que você faz, tiver experiência, você consegue driblar os problemas do mercado. Sim. O mercado é tem muito altos e baixos. Né? Acontece um negócio nos Estados Unidos, já sente aqui, para o mercado. Então, você tem que conhecer muito daquilo que você está fazendo. Se você não conhecer, a dificuldade é muito grande. E você, Vilas, você tinha medo no começo? Medo não, eu fiquei assim, preocupado. Como eu falei para você, a gente passou no começo, a ideia que a gente tinha de comércio, nunca fui comerciante, sempre funcionário das empresas. Quando a gente começou o nosso próprio negócio, eu vi que o negócio era difícil. A gente tinha que pagar a prestação dos nossos carros, tinha que fazer dinheiro, não podia ficar parado. Sim. Então eu tinha que ficar preocupado com isso aí. Mas sempre acreditando nesse negócio. E quando você começa uma coisa, você não tem crédito com ninguém. Ninguém te dá crédito. Você é novo, você não tem conta no banco, você dificilmente você consegue empréstimo, né, para fazer alguma coisa. Quem me ajudava muito era minha mãe. Minha mãe era minha psicóloga até. Ela só olhava para mim, ela acreditava em mim e no meu filho. Penso numa pessoa que não vai dar certo, ela acreditava na gente, então nem entramos nesse barco desse jeito. Sabe? Nunca pensamos em desistir. Sim. Até no decorrer do tempo, eu pensava assim, a gente pensava, quando a gente ia começar o nosso próprio negócio, depois a pessoa falava assim, em 5 anos você vai passar apertado, mas depois de 5 anos vai começar a vir lucro para você. Coitado, era 10 anos, ele estava na pendura assim, nunca faltou nada.
porque a gente pagou nossos 2 carros que a gente tinha para começar a trabalhar, né? Daí começou a dar uma clareada no negócio. Mas era apertado, nunca tivemos assim um lazer, nada. Então, mesmo sendo de Deus, já vamos dizer assim, mesmo sendo de Deus, já não começou a ganhar dinheiro logo de cara. Não. Né? Pô, Deus, ele capacita a gente. Mesmo a gente não saber, nós somos capacitados, a gente não percebe nisso. Todo homem que tem coração bate no peito, ele é capacitado por Deus. É que a gente esquece muitas vezes de agradecer a Deus e colocar Deus naquilo que a gente vai fazer. Mas Deus, ele não vai poupar a gente das dificuldades. Ele vai dar as ferramentas para a gente. Pô, você quer o carro? Tó o carro para você. Ah, seu filho quer outro carro? Tó o carro para você também. Agora vai trabalhar. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu, nunca caiu do céu. Lógico, Deus prepara as pessoas que vai certo e vai te ajudar. Mas tem muitas pessoas que não acreditam em você. E a gente viveu esse tempo assim. Hoje a gente está bem, mas a gente tem muitas pessoas que não desejam o nosso bem. Parece que não, já está contente com você, mas não está. Mas o que a gente tem hoje é graças a Deus. Deus preparou tudo para nós. A gente teve que suar. Meu irmão falou para a gente assim, quando ele estava com a gente lá. O mais gostoso da nossa vida é a gente desfrutar daquilo que sai do nosso rosto, que é o suor. Nada, não pegar nada de ninguém, não dar golpe em ninguém, mas sempre o suor. Essa palavra eu guardei comigo. E sempre parece que eu ouço ele falando comigo. O meu irmão é um exemplo para mim, né? Ele tinha mais juízo que eu, 1 ano mais velho, mas enquanto eu gostava de zoar no serviço, ele ali trabalhando, conquistando as coisas dele. E a gente vai amadurecendo, virando mais responsável, a gente vê como que é difícil. Hoje eu aconselho meu filho, não faz isso, não faz aquilo. E como ele é mais novo que eu, ele já pensa um pouco diferente. Então dá aquelas batidas entre nós. Mas tem hora quando ele me ouve, puxa, daí dá certo. Ele sabe mais que eu. Já ele veio comigo, então a gente tem que sempre estar ali riscando um com o outro para as coisas dar certo. Não é fácil. Por isso que eu pensei em a gente fazer um podcast sobre isso também, porque eu tinha um exemplo do meu pai também, que ele já era empresário, tinha a empresa dele há um bom tempo. Só que tem gente na família que não tem, né? Não tem uma pessoa assim para dar conselhos. Então, o Vanderlei com 30 anos de casa, você com 15. Vocês já passaram por muita coisa aí. A gente já vai falar sobre isso já. Eu acredito que vocês já passaram por muitos altos e baixos. E isso é uma lição. Eu, nos meus 5 anos, eu só passei uma vez um alto e baixo. Foi um perrengue desgramado também. Só que só foi um. Então. Eu imagino vocês, quantos perrengues vocês já passaram? E outra, né? A experiência minha, na verdade, é de criança. Porque o meu pai, lá na Minas, lá, ele era açougueiro. Né? E a gente ia com ele, os cavalos lá no sítio comprar boi, comprar porco, né? E matava e a gente tava no açougue com ele vendendo. E a gente meus irmãos, né, mais velho, então a gente já sabia como que ele fazia. E, naquela época lá atrás, as pessoas eles eram muito inteligentes sem estudo. Sim. O meu pai, ele ficou 30 dias na escola. Só que ele ia lá no sítio para comprar um boi para matar, e ele já falava, na época lá a gente ouvia, né, eu pequenininho ainda, ele falava pro dono do sítio lá, ó, esse boi aí, ó, tem 14 arroba. Ele falou, é isso mesmo. Então tá bom, vou levar, depois aí daqui tantos dias, não sabia mais, não lembro mais, a gente vem pagar. Assim, não tinha RG, não tinha telefone, não tinha CPF para dar nada. É só no fio, a gente chama lá, fio de bigode. Né? E a gente aprendeu a entrar no cavalo e ia para o sítio comprar. Trazia, matava e a gente ficava no açougue com ele vendendo, né? E você vai aprendendo. E chegando em São Paulo, a gente entra nas empresas, você vai adquirindo mais experiência. Né? Foi aí aonde que chegou esse ponto de trabalhar nessa empresa e eu gostar daquilo que faz, porque é importante, né? Trabalhei em algumas que não era nada daquilo que
eu gostava. E quando eu entrei nessa empresa de prestação de serviço, peças automotivas, eu amei o trabalho. E aí é onde que você se empenha em conhecer e saber. E aí eu não tive tantas dificuldades quando eu montei, porque eu já tinha essa experiência. É que eu digo para as pessoas que têm vontade de montar uma empresa. Procura conhecer bem daquilo que você vai fazer, que a possibilidade de dar certo é muito grande. Bom, vamos lá. Pessoal, pode ser que vocês percebam aí no vídeo que mudou algumas coisas, né? A roupa diferente ou algo do tipo, é que a gente teve que cortar, a gente teve que pausar o primeiro vídeo por conta do tempo. Aí agora a gente está retornando, então vamos dar continuidade. A gente tinha falado, né, como começou o negócio de cada um. E agora eu queria perguntar como é ser cristão e dono de uma empresa, né, dono de um negócio. Quais desafios que a gente enfrenta, como que é trabalhar sendo cristão? Porque o cristão ele tem vamos dizer assim, um peso a mais, né, para cumprir. A pessoa que é do mundo, por exemplo, ela pode fazer o negócio dela do jeito que ela quiser. Às vezes ela deixa de pagar o funcionário. Agora um cristão ele tem que seguir a risca, né? O que vocês podem falar? Pode falar, Evilásio. O que você acha como é ser cristão e dono de um negócio? Bom, o importante de ter um negócio é ser cristão. Porque eu acredito que o homem natural, é como você falou, ele vai agir conforme Sim. conforme o dia a dia dele. Mas nós somos cristãos e ter um negócio é totalmente ao contrário. Você vai estar no meio do povo que não é cristão. Não. Você vai ouvir coisas que não é que sai da boca de cristão. Você está no meio. Você tem ouvido, você tem boca. Então tudo funciona. Mas a gente tem que ser exemplo. Não que a gente vá ser 100%. Sim. Mas a gente tem que ser exemplo para as pessoas que trabalham com a gente. Principalmente quando o negócio é seu. As pessoas têm que olhar para você e esse cara é diferente. Imagina um dono de um negócio, tipo aí o funcionário mesmo vai falar, nossa, o meu patrão é crente, mas faz cada coisa, né? Já pensou aqui. Que exemplo feio que a gente faz, né? É difícil nessa parte, é difícil. É como se fosse, eu acredito, um jogo de futebol, né? Aquela briga danada. Sim. Mas quando chega no final do dia, a gente tem que estar tudo bem um com o outro, se desculpar. Isso acontece comigo, né? De ficar nervoso, bravo. Então, mas eu acredito que faz parte. Não de dar mau exemplo para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós, né? E opa, ele não fala desse jeito. Sim. Ele não faz desse jeito. Por mais vontade que você tenha de agir de outra maneira, você tem que pensar, eu não posso agir desse jeito. Não posso de jeito nenhum. Eu tenho que ser exemplo, né, de Cristo. Sim. Uma dificuldade que eu tive uma vez, no trabalho mesmo, eu estava indo buscar água até. E a hora que eu fui atravessar a pista, meu caminhão quase quebrou no meio da pista. Eu fiquei parado na subida da fonte. Aquele solzão e quebrou o câmbio do caminhão. Aquele solzão, eu sozinho, tive que pedir socorro, até chegar o socorro, né? E depois de tantas horas chegou o socorro. O mecânico foi lá, arrancou o câmbio, tudo, puxaram meu caminhão para a fonte. Eu tapei a entrada da fonte de novo. E não foi só uma vez, não. E quando eu cheguei lá em cima, a moça que atende a gente, a secretária, falou, nossa, senhor Vilásio, não sei como o senhor consegue ter essa calma lá embaixo, aquele solzão, carro quebrado, o senhor aqui chega sorrindo. Aquela para mim foi importante, de ouvir aquela palavra, de uma pessoa que ela prestou atenção que eu sou diferente. Então, nós cristãos somos diferentes. Isso que é importante, né? Então, para mim, que lá foi eu acredito que foi Deus falando comigo, falou, é assim mesmo. Mas não que eu não fale, eu falho. Então, daí por diante. Sim. E você, seu Vanderlei, como é que é ser cristão e dono de um negócio para você? Olha, ser cristão é muito bom e a gente sempre tem Deus com a gente. E para você ter uma empresa, para você ter funcionários, colaboradores, ter fornecedores e clientes, né, que é o mais importante de tudo, é complicado. Você precisa ser muito inteligente, você tem que
saber lidar com toda essa gente. Lidar com funcionário, às vezes, não é tão fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Pessoas, né? Mas funcionários, hoje em dia, ele vê muito aquilo que você ganha, você vende, mas não vê o quanto que você paga. O seu esforço, né? Então, e aí o que acontece? Eles começam a ficar entre eles ali comentando, né? Ó, tá ganhando, vendeu tanto, e a gente tá ganhando tanto, Sim. né? Então é meio complicado. E fornecedor, às vezes, não entrega a mercadoria conforme a gente pede. É difícil, mas sempre a gente tem que colocar Deus no coração e na frente dos negócios. Aí as coisas fluem, né? Hoje em dia você trabalha para manter uma empresa viva. Antigamente você montava uma empresa para ganhar dinheiro. Hoje você trabalha mais para pagar suas contas, né? E ser fiel a Deus, né? Ser crente é uma coisa maravilhosa, porque a gente sente a presença de Deus, né? Enquanto você ainda que não era, né, evangélico, você via as coisas de outra forma, né? Hoje você tem uma responsabilidade muito grande e você tem um compromisso, né, com Deus. E uma das coisas mais importantes que tem também é você dizimar, né? Sim. Você devolver para Deus uma parte daquilo que Ele tem te dado, que Ele tem te abençoado. É muito importante ser empresa com o pé no chão. Se você vacilar, você pode fechar a empresa nos dias de hoje, né? Com todas essas turbulências que tem no mercado, no mundo, né? E no país. Isso interfere muito no dia a dia de um comércio, né? Quando tem um problema lá fora, o comércio é o primeiro a sentir e é o último a se recuperar. Então a gente que trabalha no comércio tem que estar ali atento a tudo e andar certinho para que nada venha acontecer de errado. Na nossa empresa, por exemplo, a parte mais difícil de ser cristão é atendimento ao cliente. Não sei se com vocês é também, mas a parte mais difícil para a gente é atender o cliente. Porque tem cliente que parece que vem todo carregado, né? Ele parece que ele acorda no dia e ele quer fazer o mal para alguém. Quem atende lá no caso é a Karine. Só que como eu fico acompanhando, né? Então, ela tem que atender assim, todo carinhosa, sabe? Responder certinho. Às vezes a pessoa tá querendo brigar, só que ela não, ela tem que manter a calma. A vontade é de responder à altura, né? Mandar a pessoa caçar coquinho, fazer a mesma coisa. Só que como a gente tem que dar o exemplo, né? Que nem o Evilás está falando, cara, a gente não pode fazer isso. Então, pra gente a parte mais difícil é essa. É manter o contato com o cliente, mesmo em situação difícil, fornecedor às vezes atrasa. A culpa não é nossa, o fornecedor atrasa, aí o pedido atrasa também, só que a culpa não é nossa. Só que automaticamente a culpa é nossa, não é culpa do cliente. Então, o cliente não quer saber se atrasou ou não, ele quer receber o produto dele. Então é você conseguir enfrentar essa situação difícil. Né? Saber lidar, né? Saber lidar com isso. essas situações, né? É igual como você acabou de dizer, o cliente ele não está nem aí. Ele comprou, ele pagou, ele quer receber. Sim. Agora, quando você tem problema com o fornecedor, aí cria um mal-estar, mas como o cliente vem com todas a brutalidade dele, né, a ignorância dele, Sim. a gente tem que fazer o contrário. Tratar com educação e ser bem gentil, e ele acaba ficando até meio sem graça de continuar, né, com aquela situação. É que tem gente que pensa que, eu tenho uma empresa, eu sou cristão, então a pessoa tem que colocar lá o nome de Deus na placa, né? Tem que colocar um versículo enorme. Não é isso. O jeito que a gente atende as pessoas já reflete Deus, não? Já reflete que a gente é cristão. Ele vem em você. Ele vem em você. Então, não sei se vocês perceberam, os clientes mais que a gente acha chato é os que voltam. Ele é chato.
Mas eu sempre falo lá, E pior que é mesmo. esse é o chato, mas ele, no outro dia, Ele volta. daqui a um mês, você está comprando de novo para você. Sim. Ele gosta de você. Uhum. Ele gosta, por isso que ele é chato. Ele gosta do seu atendimento, porque você não rebate ele. Uhum. E ele volta de novo. Na verdade, né, eu costumo falar com o pessoal lá que trabalha comigo, que o cliente não é que ele é chato, ele é exigente, ele tem o direito de exigir. Sim. Né? E ele é fiel, como o Evilásio acabou de dizer. Ele sempre é fiel a você. Uhum. Né? Porque você atende ele de outra forma, não do jeito que ele veio falando com você. Sim. Você trata ele de outra forma, com educação, com carinho, né? E explicando, né, o que ocorreu, o que está acontecendo, né? Às vezes ele entende, outros já não entendem, mas é isso, né? Ser comerciante tem que ter essa sabedoria e essa paciência com o atendimento e com o fornecedor quando ele Sim. cria problema, e até com o funcionário, né? Às vezes o funcionário cria um problema, você tem que dar vontade de tratar ele como ele vem tratando você, mas você muda a situação e acaba ficando por cima. O cliente, às vezes, ele não sabe que você é cristão. O funcionário sabe. O funcionário está ali todo dia, né? Então ele te conhece, ele sabe o que você faz. O cliente, às vezes o cliente aparece na loja de repente, compra, sai e não sabe que você é cristão ou não. Mas ele sabe que você teve um atendimento bom e tudo mais. Mas o funcionário, ele sabe. Então, se você pisar na bola, se você fizer alguma coisa errada, ele vai falar aí, ó. Ó o crente. Ó o exemplo que o crente está dando. Então realmente complicado. Teve algum momento mais difícil na vida? O senhor tem 30 anos, né, parece? 30 anos. Teve algum momento mais difícil nesses 30 anos aí que o senhor precisou da ajuda do Espírito Santo para enfrentar isso daí? Olha, José, eu sempre tive problemas difíceis. Né? Mas o Espírito Santo, ele capacita a gente a resolver esses problemas. Às vezes você dá vontade de parar, né? Jogar tudo por alto. Mas o Espírito Santo, ele te renova, ele fala com você, faz desse jeito, esse jeito que você está fazendo está errado. Quantas vezes eu já errei e paguei por o meu erro de primeiro não consultar o Espírito Santo. E já chegou vezes de eu perder uma venda, entre aspas, por consultar o Espírito Santo e ele dizer não faz. Comigo já aconteceu também. Então, é uma coisa assim muito gratificante para a gente estar sempre pedindo ao Espírito Santo que ilumine, que mostra, né, as situações difíceis. E assim que a gente vê aquilo que ele mudou na gente, a gente sabe, é o Espírito Santo que está com a gente. Muito importante. Sim. Fala um momento aí, lembra? Vários momentos, né? 30 anos, chegou aqui em Atibaia mesmo, né? Teve um dia 5 mês e eu não tinha o dinheiro para pagar o salário, né? E de manhã eu levantei, comecei a orar e falei com o Espírito Santo, olha, hoje eu não tenho o dinheiro para fazer os pagamentos, mas eu confio que hoje o Senhor vai mandar bons clientes para mim, né? E abri a loja orando, né? E entrou uma senhora na loja com um carro, falou, moço, queria que você me desse um orçamento do meu carro. Falei, tudo bem. Peguei o carro, levantei, fiz o orçamento para ela e deu o valor, né? Que era mais ou menos o valor que eu ia precisar. Né, que o carro dela estava bem baleado. Uhum. E ela me disse assim, olha, você faz em quantas vezes? Eu falei, ó, eu faço em 10 vezes. Ela falou, então tá bom. Eu vou deixar o carro, aí eu levo a senhora em casa, né, porque a gente tem esse costume de levar, eu levo e traz, né? Sim. A gente deixa o carro, às vezes fica difícil para ir voltar. Eu fui levar até na casa dela, aí ela falou, quando estiver pronto, você me avisa. Eu falei, tá bom. Foi a parte da tarde, estava pronto. Aí eu falei para ela, olha, posso ir buscar a senhora? Ela falou, pode. Aí ela chegou na loja, ela falou, quanto que era o valor mesmo? Eu falei o valor para ela. Ela falou assim, olha, eu vou pagar à vista, vou pagar em dinheiro.
Glória a Deus. Era o valor que o senhor tinha que Era o pagar. valor que eu precisava naquele dia. Glória a Deus. E aí ela me contou. Falou, olha, eu tive numa loja pouco antes de entrar na sua, e o Espírito Santo falou para mim entrar na sua loja. Acredito que eu nem perguntei, mas tenho certeza que ela também era evangélica. Aham. E saí dali e entrei na sua loja pela primeira vez. O Espírito Santo mandou que eu entrasse lá. Aí eu entrei, fui bem atendido, gostei do atendimento, deixei o carro para fazer o serviço. Então, E ó, o atendimento que a gente acabou de falar já refletiu aí também. refletiu, né? E aí ela voltou para pagar, eu falei, vai pagar em 10 vezes, tudo bem, mas é uma venda que eu já fiz. Ela falou, não, eu vou pagar, eu consegui lá e vou pagar em dinheiro. Né? Então, aquilo mostrou para mim que realmente o Espírito Santo está com a gente, ele ouve aquilo que você pede. Sim. E ele faz aquilo que, mostrando para você que ele está presente, né? É muito importante. É que o senhor pediu e não duvidou também, né? Não. O senhor creu ali que... E depois disso aí, né? Acredito que antes também, não lembro, mas várias vezes tem acontecido. Várias vezes tem acontecido. Né? Eu estou precisando, eu oro, né? Porque, não sei no caso do Evilásio, né? Mas o meu comércio, ele é assim, se já não tem um carro programado, um serviço programado, eu tenho que esperar aqueles que entram, né? E chegou vezes de não ter um carro já para começar para fazer serviço, e aí de repente começou a chegar, e foi sempre foi um dia bom. Então o Espírito Santo tem que estar presente, sempre. E a gente tem que sempre agradecer e louvar ele, né? Pelo que ele faz na vida da gente. Muito importante um comerciante ter o Espírito Santo junto, né? Que isso faz a diferença. E mesmo assim passa dificuldade, né? Muita A gente dificuldade. tem que deixar bem claro é isso, né? Mesmo com a ajuda do Espírito Santo, a gente ainda passa dificuldade, Muita mas dificuldade. logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Você, senhor Velasco? Eu também, se eu lembrar de uma situação que eu passei aqui, foi... Eu e meu filho trabalham junto, e eu sou lá como tipo se fosse um conselheiro dele, né? Mais novo que eu, acredita que sabe mais que eu, mas vamos lá. Ele chegou para mim e falou assim, ô pai, tem um rapaz de Gol tá vendendo, não sei se era 100 bujão de gás, e queria vender pra gente o bujão. Na época ficava em 5 mil reais. Mas ele traz aqui? Não, traz. Mas eu falei assim, toma cuidado, né? Porque não sei como acontece. Daí passou o tempo falando, tem que trazer aqui, Neto. Daí ele pegou, passou uns dias, eu estava trabalhando no alto de carro. Daí ele me ligou. O carro estava indo lá deixar o gás lá no depósito. Os bujões de gás completo. Ele desligou, de repente ele ligou para mim de novo. Tipo, pedindo pelo amor de Deus, pai, acabei de cair num golpe. Falei, o que aconteceu? Não, eu fiz o Pix pro rapaz, mas não tinha nada a ver. Eu fiz um Pix para outra pessoa. Os caras armaram umas coisas pra gente. O rapaz descarregou o gás no chão, esperando o Pix. O Neto fez o Pix para outra pessoa. E nisso ele já carregou o bujão de gás de volta no carro dele e foi todo mundo embora. Não deu tempo de eu chegar lá. Resumindo, perdemos esse valor. Mas, graças a Deus, fez a diferença, mas nunca fez falta. Eu acredito que até por causa de a gente orar antes de sair para trabalhar, né? Então a gente tem essas, além dos nossos, as competição que tem no ramo, tem essas pessoas que levantam para fazer maldade, né? São desocupados e a gente está trabalhando, está distraído. E eles não, eles estão armando para te pegar e pega a gente. Mas Deus é tão bom que nunca faltou nada para a gente. E também acredito que nós temos que ter os desafios todo dia. E se o homem não tiver desafio, ele sossega. Ele vai ficar barrigudo, vai ficar preguiçoso, mas Deus sempre vai mandar para nós um desafio, porque a gente pede para Ele alguma coisa. A gente pedir paz para Deus, Ele vai nos dar guerra para a gente experimentar o que é ter paz. E assim por diante. Então, é uma situação que a gente viveu, não foi a primeira, também não foi a última,
tem um monte aí, né? Mas Deus, ele sempre está lá, do nosso lado, invisível, mas real. No meu caso, foi bem no comecinho ainda. A gente chegou a um ponto que a gente estava vendendo bem, né? A gente estava batendo um bom número de vendas, só que a gente trabalhava numa casa pequena, então todos os equipamentos, as coisas ficavam na nossa casa, no quarto. Então ficava computador, ficava máquina, ficava tudo, ficava uma bagunça mesmo. Aí eu e a Karine, a gente começou a pensar, né? Ou a gente muda para uma casa maior, ou a gente aluga um espaço. Só que para alugar um espaço, a gente ia ter que pagar um outro aluguel, ia ter que pagar água, ia ter que pagar luz, ia ter que pagar internet, ia ter que pagar tudo. Aí a gente começou a fazer conta, né? Começamos a orar e começamos a fazer conta. O que compensa mais, pegar uma casa maior ou um espaço? Aí a gente decidiu pegar uma casa maior. Vamos lá, resumindo a história, vamos lá, pegamos uma casa maior. Casa maior, logicamente, mais cara. Só que o engraçado, cara, é que Satanás é sujo. Porque logo quando a gente pegou essa casa maior, a gente fez uma oferta na vida de uma missionária. Uma oferta que a gente não tinha dinheiro. A gente fez até um empréstimo para fazer essa oferta, para vocês verem. Deus tinha falado, né, comigo, com a minha esposa, mas não vou entrar nesse assunto. Depois que a gente fez essa oferta, a gente mudou para essa casa aí, beleza. Cara, depois que a gente mudou, parou as vendas, totalmente. A gente ficava 2, 3 semanas sem vender nada. E tinha que pagar aluguel, tinha que comprar as coisas para fazer os pedidos, né? Pagar fornecedor e tudo mais. Aí a gente achou que era o Satanás ter feito isso da oferta. Caramba, meu. E a gente começou a questionar Deus. Pô, a gente fez uma oferta. A gente ofertou aquilo que a gente não tinha. E olha o perrengue que a gente está passando. Só que não tinha nada a ver com essa oferta. A decisão que a gente teve de mudar de casa foi a decisão errada, não foi a oferta. Então, Satanás fez a gente entender entre aspas, que a gente estava passando aquele perrengue pela oferta que a gente tinha feito. E não pela decisão errada que a gente tomou. Só que mesmo passando um perrengue, é o que o seu Madre falou, nunca faltou. Mesmo na dificuldade, a gente dizimava. Já aconteceu da gente fazer empréstimo para dar o dízimo. É errado, né? Mas o importante é não faltar. E mesmo passando dificuldade, mesmo não vendendo, não faltava. A gente não passou fome, não passou aquela dificuldade de realmente que assim, você tem que entregar tudo, a empresa não fechou. E por que eu falei que é importante a gente passar, que nem o Velasco falou? A gente só vai aprender depois que a gente apanhar. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Então a gente só aprendeu a administrar melhor o dinheiro. Tá entrando dinheiro, glória a Deus, mas segura que lá na frente pode ser que tenha perrengue. Então a gente só aprendeu depois de passar essa dificuldade. Né? Então é que nem o Velasco falou, todo dia vai ter uma dificuldade. E se não tiver, a gente não evolui. Né? A gente vai continuar na mesma. Em empresa, às vezes a gente toma decisões erradas, como você está dizendo aí. Já aconteceu isso comigo também. Né? Eu vendi uma loja que não deveria ter vendido. Uma loja que tinha um excelente movimento, as vendas eram muito boas. De repente, eu, sem consultar a Deus, né, eu decidi, na época que eu vim para Atibaia, né, decidi vir morar aqui e vendi a loja. E não é que eu vendi ela bem, mas quando eu montei a loja aqui em Atibaia, aqui já era difícil o meu ramo. Então eu acabei tomando uma decisão errada. Sim. Né, de vender e achar que outro lugar ia ser a mesma coisa. E aí foi muito difícil. Se não é a experiência, o conhecimento, você acaba pegando e fechando. Né? Graças a Deus, desses 30 anos que eu trabalho com loja minha, né, na verdade, nunca fechei uma loja. Já tive várias, vendi várias, nunca cheguei a fechar. Né? Eu passo a loja, assim que ela estiver bem, eu vendo. Nunca vendi uma loja também cair nos pedaços. Sim. Né? A primeira loja, em 94, nós montamos, eu e meus irmãos. Está lá até hoje, meu irmão. Né? Depois, em 2007, montei outro com meu irmão.
Infelizmente faleceu na pandemia. Tá lá com a minha cunhada. E vendia aqui, tá aí com o rapaz, né? Então eu monto, faço a clientela, né? Sim. E aí, como o Evilásio tinha falado no começo, né? O cliente fiel, ele não sai, difícil ele sair. Volta, né? A não ser que aconteça uma coisa muito ruim, né? Para ele sair. E a loja tá tocando. 2018 eu vendi aí, montei lá em Guarulhos e tô até hoje lá em Guarulhos, né? Pretendo vender para voltar para trabalhar em Atibaia, talvez em outra coisa, ou não fazer nada, né? Não sei ainda o que vou fazer, mas nunca fechei uma loja por não saber administrar e sempre contando com o Espírito Santo. Isso é importante. Mais importante, né? Se a gente não tiver ele, não dá certo, não. Tá certo. Um conselho, né? Como a gente tem que dar um conselho para quem tiver vontade de abrir um comércio, um negócio, né? Qualquer tipo de negócio. Em primeiro lugar, colocar o Espírito Santo na frente. Sim. E saber o que está fazendo. Montar um negócio por montar pode ter muita dificuldade, pode não dar certo. Como comentado, né? Que 70% das empresas que abrem num ano fecha. Montar um negócio porque o outro está ganhando. Porque o outro está saindo bem e o cara vai montar e ele não conhece daquilo que está montando. Então, vai montar? Procura fazer um curso, né? Procura conhecer do que está fazendo. Procura ver o comércio, o mercado, como que está, a cidade, né? A cidade, porque quando eu vendi aqui, eu fui até Bragança, não confiei, não senti confiança, fui até Extrema umas 2 vezes, olhando salão, alguma empresa que estava vendendo alguma coisa, mas não senti firmeza também. Né? Não é espontâneo, né? Vou abrir um negócio e uma semana que vem já está aberto. Não é assim. Você tem que ver o mercado, ver a situação, ver o quanto vai custar, né? Principalmente precisar pagar aluguel. Você vai ter várias despesas, vai ter funcionário. E se você não é do ramo, não conhece, a possibilidade de dar errado é muito grande. Você, Velasco, tem algum conselho aí que você quer dar para o pessoal? Pretende abrir um negócio? Que pensa se abre ou não? Eu acredito que a pessoa abrir um negócio, ele tem que ter uma boa intenção. Como a gente foi dito aqui, que tem muitos que querem abrir negócio para derrubar o vizinho ali do lado. Vender mais barato, tem essas ideias. Fazer concorrência. Concorrência. Nós temos que ser parceiro um do outro. Então eu acredito que quando a pessoa nasce no coração dela o desejo de abrir um negócio, é porque ela já fez aquilo, vai dar certo. Porque é natural da gente. Sim. Se você trabalha numa loja, num supermercado, você vai querer, no seu coração, falar, eu quero montar um supermercado para mim. Você trabalha numa loja de pneu, eu vou montar uma loja de pneu para mim. Não porque você está invejando o seu patrão. Sim. É porque é natural nosso vencer e é natural, porque eu abrindo meu negócio, eu vou trazer famílias para trabalhar para mim e eles vão ser sustentados através daquele negócio. Não, se for ao contrário, é como a pessoa ela vai fazer competição com outra pessoa, não vai dar em nada. Mas o conselho que eu dou é, abra o seu negócio, coloque Deus na frente, isso para o homem espiritual. Sim. Coloque Deus na frente, Senhor, abençoa isso para mim. E Deus começa a abrir portas para você que você nem imagina. Sim. Né? Quando eu comecei, como eu falei aquela vez, começamos com um carro só. Foi muito difícil pagar aquele carro. O vendedor falou assim, não, esse carro você vai ganhar dinheiro com ele. Mas foi muito difícil. Hoje ele já rodou, ele está chegando uns 300 mil quilômetros já esse carro. Nossa. Já está lá meio cansadão, mas ele aguenta. Então, através desse carro, dessa iniciativa que eu tive, Deus me abençoou. Né? Hoje, se eu fazer o balanço do que eu tenho, ferramenta que eu tenho para trabalhar, tenho 12 ou 14 veículos para trabalhar para mim. Né? Através daquele dia que eu entrei. Começou com um.
dois, e esses dois foram os mais difíceis que a gente teve que pagar. As pessoas querendo que a gente pagasse, mas não tinham de arrancar. E Deus foi sempre... Eu acredito que Deus falava assim, não ouvia a voz de Deus, mas ele falava assim, calma. Mas ele não fica calmo. Fica nervoso, desconta um no outro, mas ele vai ganhando experiência. Hoje eu tô calmo. Posso passar apertado o que for, eu só fico vendo lá o meu filho, minha mulher que trabalha junto comigo, eles fechando o caixa, eu fico só esperando pra gente ir embora. Pô, deixa eles, trabalham para mim, os dois trabalham para mim. Né? Mas tem que ser fiel a Deus para você ter um bom negócio. Lógico, o homem que não conhece Deus, naturalmente também ele vai ter um negócio dele. Sim. Ele é inteligente, porque lá atrás foi Deus que capacitou ele. Ele teve uma boa criação, ele estudou, ele fez tudo direitinho, obedeceu o pai, a mãe e abriu o próprio negócio. A diferença nossa é que a gente tem Deus e tudo é por Deus. Né? A gente tem aquela paz, deita, descansa, e de repente aquela pessoa que não tem aquela paz de Deus no coração dele, ele fica apavorado, ele até se matam. A gente ouve pessoas que se matam por causa de dívida. Sim. Então, quem for começar hoje, né, não comece com má intenção. Comece com boa intenção. Quero ter o meu negócio, quero vencer na vida, quero trazer famílias trabalhando para mim, e aí por diante. Quero ter mais tempo com a minha família. Né? E outra, né? A importância de você abrir uma empresa e saber que o funcionário precisa de você, a família do funcionário depende daquela empresa. O fornecedor, todos os fornecedores que você tem, depende daquela empresa. Eles têm que fornecer a mercadoria. O banco depende dessa empresa, né? E você vai abrir uma conta lá, você vai pagar, né? Além das taxas, eles vão querer colocar seguro, arrumar um monte de coisa. Então, são muitas pessoas que dependem daquela empresa que você abrir. Né? Em volta de você, tem muita gente que depende de um pouco daquela empresa. Então, você tem que abrir com consciência e saber que tem custo, tem dificuldade, mas em primeiro lugar tem que ter Deus. O que eu vejo muita gente é que eles têm medo de não ter o salário, né? Porque o empreendedor, o empresário, ele não tem um salário. No mês bom, ele tem dinheiro, mas também tem mês ruim. Agora, o funcionário, ele mantém esse salário, né? Ele tem férias. Ele indo trabalhar, ele vai receber. Se ele não for trabalhar porque ficou doente ou alguma coisa do tipo, ele vai receber do mesmo jeito. É garantido. Agora, o empresário não. Né? A gente que depende de vendas, por exemplo, se não vender, você não ganha. Só que tem vezes que você ganha mais também. Então, a galera tem medo disso. Né? O medo de... Eu não sei a palavra, mas o medo de não ter, de faltar, né? Então, eu penso assim, que ser funcionário é bom. Ser patrão é um pouco melhor. Sim. Porque se você é funcionário, talvez você não consegue conquistar coisas que você tem à vontade. Né? Você vive de salário, o salário mesmo que seja um salário bom, né? Você não consegue comprar coisas mais, né? Por exemplo, uma casa, um terreno. É mais complicado. É mais complicado, porque você depende daquele salário para pagar um monte de coisa e o que você vai guardar não é o suficiente para você adquirir. Né? Eu praticamente tenho certeza que se eu continuasse como funcionário, mesmo numa empresa boa que eu trabalhei, ganhava um salário razoável, eu não ia ter conquistado o que eu conquistei depois que eu resolvi abrir o. Só que é aquele negócio, você tem que andar com o pé no chão. Precisou ser funcionário um dia, né? Precisou para você saber, né, as dificuldades, né, que uma empresa passa, né? Mas a empresa ela consegue ter condições de se conseguir algo mais. Né? Lógico, tem funcionário também que consegue, né? Mas ser empresário nos dias de hoje, se tiver
um bom conhecimento, às vezes é melhor do que ser funcionário. Apesar das dificuldades, das responsabilidades que são muito maiores, né? Eu acho que se a pessoa não está preparada, né, Tem que estar se preparando. para vencer, né, esses obstáculos que vêm, porque é difícil. Se a pessoa não está preparada, por exemplo, o funcionário dá a hora de ir embora, ele vai embora. Agora, o patrão dá a hora de ir embora, talvez, pode ser que ele não vá embora, pode ser que ele vá. Mas se acontece algum perrengue ali, por exemplo, o seu caso lá, o caminhão quebra, o funcionário vai embora, você tem que ficar lá. Né? Acho que a maior dificuldade hoje de todo mundo é a mão de obra. A mão de obra. Né? As pessoas não acreditam mais. Como antigamente, né, meu dele? A gente acreditava no nosso patrão. Olhar, temia ele, assim, cara, sabe? Era um superior nosso que a gente fazia tudo direitinho para agradar e para quê? Para a gente ganhar mais. Uhum. Mas hoje as pessoas são limitadas nisso aí. Faz o seu horário só, isso aqui não é meu, não vou fazer. Não tem aquela coragem que tinha antigamente. Eu acredito que isso aí que fez as pessoas do passado, né, falando de nós, chegar onde chegou. Abrir empresa. Né? Abrir empresa. Porque se ele for preguiçoso, ele só vai viver do salário dele. Ele vai viver reclamando, pedindo adiantamento. Né? Mas aquele que acredita mesmo no seu patrão, qualquer serviço que ele for fazer, seja o mais simples que for, ele vai vencer. Vai vencer de igual maneira, ele vai vencer, ele vai prosperar na vida. Sim. Independente se ele é cristão ou não. O homem que trabalha, ele tem o direito dele. A lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Plantou por isso, se você planta mal, ele vai colher mal. Plantou bem, ele vai prosperar, nunca vai faltar nada para ele. Sim. Mas, infelizmente, hoje, nós que estamos ali na frente do negócio, mais preocupados, a gente vê isso aí, as pessoas não se preocupam mais. No meu ramo, né, eu não se preocupa com cuidar dos veículos que a gente tem, né, não faz isso, não faz aquilo, mas faz, quebra, não arruma. É porque não é deles, né? Não é deles, mas acredita para ver. E eu acreditava, quando eu trabalhava de funcionário, trabalhava com uma caminhonete que era show de bola a caminhonete, uma F350. Eu entrava no meio do mato com ela, fazia um rali com ela tudo sujo. Eu chegava no depósito, eu limpava ela. Eu quase consegui um serviço por causa do outra pessoa vendo eu limpar o carro, ele queria que eu fosse trabalhar com ele. Olha só. Né? Ele queria que eu fosse, nossa, ele falando com o meu patrão, juntos os dois comentando de mim, e eu lá dando talento na minha caminhonete. Os outros não, deixaram de qualquer jeito, batia as coisas nela. Então, as pessoas não acreditam mais que se você fizer isso, alguém está olhando para você. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, exatamente. Não importa o que você vai fazer, faz o seu papel. Alguém está te vendo. Né? Mas tem que acreditar. É verdade. E o mais importante aí é que, não sei se antigamente, né, nos tempos anteriores, as pessoas entravam numa empresa e ele fazia como se ele trabalhava ali como se aquela empresa fosse dele. Né? Ele dava o sangue, né? Ele dava o sangue, ele dava produtividade, ele era produtivo. E hoje o cara fica ali só olhando o relógio. Na hora do almoço, aí sai para almoçar, não volta 10 minutos depois, 5h30 para sair 6 horas já está arrumando as coisas para ir embora. Quer dizer, não tem aquela responsabilidade de falar assim, olha, se eu for bem, se eu produzir bem, provavelmente essa firma eu posso crescer. Hoje não tem mais isso, é difícil. Né? Então, a pessoa parece que trabalha para ter um salário. A gente não, a gente trabalhava com amor. Tudo que você faz com amor, sempre vai dar certo. Eu acho que se a gente fosse puxar também a vida da pessoa, aquele funcionário que não se dedica muito, se ele abrir uma empresa, dificilmente ele vai conseguir ter sucesso. Ele vai cobrar das pessoas o que ele não fez. O que ele não fez, exatamente. Forte. No meu caso, por exemplo, todo mundo me questionou por que eu saí, né? Eu era funcionário público. Você tinha segurança, né? Não é mandado embora e tudo mais. Por que você deixou esse cargo de funcionário público? Cara, primeiro motivo é que eu não tinha tempo. Porque eu trabalhava um dia sim, um dia não. Então, nossa, como que você não tem tempo? Muitas coisas eu deixava de fazer. Aniversário da família, aniversário da esposa, tinha que trabalhar. Pegava um feriado, alguma coisa, tinha que trabalhar. Aí eu fiquei pensando, putz, meu, e quando eu tiver filho?
Eu posso correr o risco de não ver meu filho nascer. No aniversário do meu filho, eu posso correr o risco de não estar lá. Então eu comecei a juntar esse quebra-cabeça. Falei, não compensa. Pra minha vida mesmo, eu não quero isso. E eu queria deixar pro pessoal, não é errado você querer continuar sendo funcionário pro resto da vida. Não é errado. É que cada um tem a sua... Cada um pretende alguma coisa na vida. Eu não queria ficar lá justamente porque eu queria ter mais tempo com a família. Eu queria ter mais tempo para mim. Então eu decidi largar esse negócio, largar esse cargo de funcionário público e abrir minha empresa. Mas tem muita gente que quer se aposentar lá e tá tudo certo. Cada um tem a sua perspectiva, né? Então não tem problema nenhum. É o dom da pessoa, né? É o dom da pessoa. Né? E se eu fosse deixar um conselho, né? Que eu abri um negócio recente, acho que o mais novo que sou eu, né? Que abriu um negócio recentemente. Eu ia aconselhar a pessoa a pesquisar. Né? Que nem o seu Vanderlei falou. Se você já conhece isso que você quer abrir, mesmo assim, pesquisa. Pesquisa, veja fornecedor, pesquise preço, pesquise tudo. Pesquisa como que é o cliente, né? Porque se a gente não fizer uma pesquisa, cara, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Conhecendo já corre o risco de dar errado. E sem conhecer, então, é muito difícil. É muito difícil. Tem muita concorrência hoje, né? Muita concorrência. Sempre teve, né? Mas a concorrência é bom. É. Concorrência é bom. Eu tive, só contando uma historinha. Eu tive uma loja que eu vendi para um amigo e eu tinha outra loja, né? E um dia ele falou para mim assim: olha, eu fiquei sabendo aí, nossa, fiquei preocupado com você. Eu falei: o que aconteceu? Vai abrir uma empresa dessas grandes do ramo, aí próximo de você. Eu falei: mas que bom, rapaz, que vai abrir aqui do meu lado. Ele falou: bom? Aí eu falei: sim, é ótimo. Porque se ele vai abrir aqui do meu lado, a possibilidade de ter mais cliente aqui próximo é grande. E eu preciso melhorar. Porque às vezes a gente acomoda. Né? A gente acomoda ali que está ali, está mais ou menos. Né? E se vem alguém por perto, já traz coisas novas. Então você precisa também criar coisas novas. Atualizar. Então, quanto mais concorrente, é melhor. E às vezes tem pessoas que pensam o contrário. Ah, vai vir um concorrente aí, vai te ferrar. Não. Ele vai fazer eu abrir meus olhos para tentar fazer diferente daquilo que eu estava fazendo. Algo novo. Né? Uma coisa que ele lá estava fazendo, eu tenho que fazer melhor do que ele. E é isso que é bom a concorrência. Né? E também, eu também nunca chamei de concorrente, sempre chamei de parceiro. Porque sempre um vai precisar do outro. E isso acontece desde quando eu iniciei. Eu sempre precisei de um concorrente, ele sempre precisou de mim, e a gente tem que estar sempre aberto para esse relacionamento. Tem mercado para todo mundo, né? Tem. Mercado para todo mundo. Mas às vezes você é seu próprio concorrente. Você se limita a fazer coisas que às vezes não agradam ao cliente. Né? Então, quando tem uma pessoa do lado que está fazendo melhor que você fala: opa, peraí. Se eu continuar assim, eu vou falência. Você tem que mudar, tem que estudar, tem que ver o que pode acrescentar para você ficar vivo no mercado. Vocês querem deixar uma palavra final aí para o pessoal? Deixou de falar, esqueceu de falar e lembrou agora? Olha, o que eu queria dizer para as pessoas que têm vontade de abrir uma empresa é que tem que ter muita fé. Tem que ter fé e acreditar em Deus e pedir para que Deus ilumine e fazer as coisas sempre, não fazer de qualquer jeito. Né? Vai abrir uma empresa, ora primeiro, pergunta a Deus se é aquilo que realmente Ele quer para mim, para você. Né? E com certeza isso aí vai ser de grande valia para ele. Bom, o que eu tenho para deixar é que Deus nos dá muita oportunidade. E às vezes a gente deixa passar. Então, eu queria falar para vocês aí, presta muita atenção nas coisas que acontecem. Eu abri uma empresa que eu aprendi lá com meus 13, 14 anos de idade. Eu nunca imaginei que eu ia usar aquilo que eu estava aprendendo quando era criança. Eu aprendi só para brincar. Deus estava me ensinando para o que eu ia usar na empresa.
Então Deus dá muita oportunidade, é que a gente não fica atento, a gente não percebe. Então, isso que eu queria deixar para o pessoal. Abra seus olhos, né? Começa a orar e observa a sua volta, que Deus, às vezes, Ele está te mostrando, Ele está batendo ali e a gente não está vendo. Verdade. E Vilas, quer deixar alguma coisa? Bom, para mim, a pessoa, cada um é uma empresa já. E você é um prestador de serviço, então você vai fazer o seu melhor. Faça o seu melhor sendo patrão ou sendo funcionário, empregado. Então você já é um prestador de serviço, uma pessoa que tem ali uma coisa para oferecer para alguém. Se você fizer o melhor, você vai crescendo. De funcionário, você vai tendo capacidade para ter seu próprio negócio. Eu acredito que é cada degrau que você vai subindo na vida para chegar lá em cima. Você vai lembrar lá de baixo, olha como que eu era. Lá embaixo eu fazia direitinho, aqui em cima, cheguei aqui em cima. Então somos todos uma microempresa ali, né? Cada um tem alguma coisa para oferecer, uma ferramenta importante lá fora. E para ver se a gente vence um pouquinho. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que está precisando ouvir, né, o que a gente falou aqui. E acredito que Deus vai te abençoar, que você aprenda, né, muito. Deixa aí nos comentários também, caso você está precisando de algum conselho, alguma coisa que cada um aqui falou e tem para nos ensinar. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.